que a gente de fato esteja aqui, mas não apenas com os nossos corpos, com as nossas vozes, que estejamos aqui com a nossa atenção e coração voltados para a palavra do Senhor, para a presença do Senhor, para o ensino do Senhor. Palha está distribuindo aí algumas Bíblias. Eu quero convidar vocês a, recebendo um destes exemplares, abrirem suas Bíblias lá no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 9. E nestas Bíblias, o texto se encontra na página 964. Mateus, capítulo 9, página 964. Chegaram lá? Amém. Jesus estava na cidade que ele havia escolhido para viver principalmente o seu ministério pastoral. Ele pregou em várias cidades e aldeias, mas a base do ministério de Jesus foi essa cidade ribeirinha, essa cidade que ficava à margem do lago, do mar da Galileia, do lago de Tiberíades, esta cidade chamada Cafarnaum. E é por isso que o evangelista Mateus nos diz que ele estava em casa, estava na sua casa, na sua base, no seu lugar, para onde afluíam numerosas multidões. Lucas, quando no capítulo 5 nos conta essa história, nos diz que nem mesmo nas janelas da casa se podia encontrar algum espaço, tamanha era a multidão que havia acorrido até a casa de Jesus, porque souberam que ele estava em casa. Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra e te agradecemos por essa narrativa singela deste acontecimento quase que corriqueiro e cotidiano na vida de Jesus. Mas há tanto aprendizado, tanto ensino, que nós queremos te pedir que por graça e por misericórdia, tu nos faças perceber, compreender, entender qual é o teu propósito no dia de hoje, no tempo de hoje, nas circunstâncias em que eu e meus irmãos nos encontramos, no aqui e no agora. Ó Senhor, manifesta a tua misericórdia, despertando-nos, atraindo-nos verdadeiramente para ti. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Eu fico pensando sobre como deveria ser ou como seria a casa de Jesus. A casa em que ele morava ou em que ele morou.
a residência onde ele se fixou por algum período, ainda que não tenha sido por muito tempo. Aí eu fico pensando comigo que deveria ser uma casa muito simples, talvez até mais simples do que a maioria das casas de vocês, do que onde eu resido, por exemplo. Deveria ser uma casa parecida com a casa dos pescadores, que eram um público tão presente na vida dele. Talvez fosse uma casa parecida com a casa de um carpinteiro, afinal de contas, seu pai fora carpinteiro e ele mesmo era carpinteiro. Assim ele é chamado no Evangelho de Lucas. Não é ele o carpinteiro, não são as suas irmãs, aquelas que moram conosco. Então, eu fico pensando que a casa de Jesus, a casa que ele escolhera para morar, a casa onde ele vivia, a casa pela qual ele poderia pagar, deveria ser uma casa muito simples. Mas a Bíblia nos conta que para ali iam muitas pessoas sempre que sabiam que ele estava em casa. E por que elas iam para lá? Claro, ele estando em casa, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele libertava pessoas opressas por forças espirituais malignas. Enfim, Jesus é sempre Jesus, e estando ali ou estando em qualquer outro lugar, a graça de Deus e o poder de Deus emanam da sua própria vida. Mas aquele público que lotava a casa de Jesus, e eu estava lembrando, Renato, que na narrativa de Lucas, estes 4 homens que levam um paralítico até Jesus, chegam pelo telhado da casa, cavando um buraco no telhado, no eirado da casa, e descem o paralítico deitado em sua maca, a partir lá de cima, até o ponto em que Jesus estava, porque a casa estava lotada, gente à porta, gente por todos os lados, gente na janela. Então não era preciso muita gente para lotar aquela casa, bem da verdade, mas era um público muito heterogêneo. Havia ali pessoas que estavam presentes porque se identificavam com a mensagem de Jesus. E não é difícil se identificar com a mensagem de Jesus. Uma mensagem de amor, de perdão, uma mensagem tão amorosa, tão inclusiva, tão compreensiva. Então, muitas pessoas se identificando com a mensagem de Jesus iam à casa dele. Outras pessoas iam até a casa de Jesus para ouvi-lo por curiosidade. Talvez Jesus fosse, naqueles dias, a figura mais falada de Cafarnaum. Muitas pessoas queriam saber qual era o conteúdo da sua mensagem, em que consistia a sua pregação, e curiosos iam até lá para saber um pouco quem era e o que ensinava aquele rabino galileu, aquele homem de Nazaré. Outras pessoas, como isso vai se revelar no texto, estavam ali porque queriam pegá-lo em alguma palavra, tinham intenções maliciosas, queriam perceber alguma inconsistência, alguma incoerência no que ele ensinava e no que ele fazia, para então, flagrando-o nessa incoerência e inconsistência, colocá-lo contra a parede. Mas eu não acredito que este era o público mais cativante, mais interessante para Jesus. Nem aquelas pessoas que iam até a sua casa por identificação, nem aquelas pessoas que iam até a sua casa por curiosidade, nem aquelas pessoas que iam à sua casa maliciosamente com alguma intenção de flagrá-lo em algum erro doutrinário ou teológico. Eu acho que Jesus, naquele tempo, e ainda hoje, se interessa profundamente por quem vai à sua casa por necessidade. Vai à sua casa porque precisa. Vai à sua casa porque tem uma carência, uma demanda, que tendo procurado resposta e solução
noutros lugares e noutras formas, noutros ambientes e noutros contextos, não encontraram algo que pudesse lhe satisfazer, lhe preencher, algo que pudesse sanar a sua demanda. Algumas pessoas procuram Jesus e vão à casa de Jesus por necessidade. Este era o caso daquele homem paralítico que precisava de cura, que precisava de uma intervenção sobrenatural. Seus amigos, discernindo essa necessidade, compreendendo esta demanda, fazem um esforço. E eu imagino, João, que o esforço foi para subir aquele homem até o eirado, furar o eirado da casa de Jesus, descer o homem e depois retelhar a casa do pobre do pregador, na verdade, porque não iam deixar um buraco de que tamanho, Djalma? Sei lá, devia ter pelo menos 1,80 m de comprimento por 1 metro de largura, para descer o leito do paralítico, não é? Eu imagino, depois tinham que ir lá tapar o buraco que fizeram. E eles estavam fazendo aquele movimento todo, porque acreditavam que Jesus tinha poder para mudar a história do seu amigo, e por isso levaram ele até ali. Quando eu digo que aqueles que mais interessam a Jesus são aqueles que o procuram por necessidade, eu preciso dividir essa necessidade em 2 grupos. A verdadeira necessidade, que é aquela necessidade, Thomas, de alguém que busca a Jesus porque encontra nele a resposta, e a falsa necessidade, que é a necessidade religiosa, que é a necessidade daquele indivíduo que vai aos cultos porque, afinal de contas, é domingo, ou Jesus está em casa, e eu vou porque eu sempre vou, desde que eu me entendo por gente. Não é desta necessidade que é automática que eu estou falando. Eu estou falando daquela necessidade que Pedro soube expressar quando viu vários dos discípulos irem embora e Jesus perguntou a ele e aos seus colegas: por que vocês não aproveitam e vão embora também? Ele soube dizer a Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, essa é a necessidade, a minha necessidade de estar contigo, de me aproximar de ti, de te procurar, de te achar, de estar em comunhão contigo, é porque eu compreendi e a minha consciência me fez ver, diante de tudo, que eu preciso de ti. Agora, Rosinha, esse negócio é muito estranho, porque no diálogo de Jesus com o paralítico acontece um monte de coisas esquisitas. Parece que as coisas estão embaralhadas em sua ordem. Quando aquele homem começa a descer, e era fácil perceber que estava acontecendo alguma coisa, porque aquelas casas feitas de barro prensado em madeira, imagino que à medida que os caras foram destelhando, Jesus foi para aí, porque pedaços iam caindo, era impossível que não caíssem blocos de terra, de barro prensado, e Jesus olhou para aquilo tudo. Daqui a pouco vem o paralítico, Jesus olha para o semblante dos homens que estão baixando o paralítico, e diz o texto que Jesus viu no gesto, no semblante, no olhar, no comportamento deles, viu fé. Viu fé. Eu acho essa a primeira das dimensões mais interessantes. Versículo 2: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Mas o que me impressiona, Flavinha, é o conteúdo do que Jesus diz ao paralítico. Primeira coisa que Jesus diz ao paralítico na narrativa de Mateus, que era um dos caras que estavam presentes, é: tem bom ânimo. Francisco, ter bom ânimo não é algo que se assemelha
àquilo que nós fazemos como uma saudação convencional, do tipo, boa noite, bom dia, é um prazer lhe ver aqui. Jesus olha para aquele homem e percebe que o primeiro problema que ele tem é um problema da alma, da ânima, Hélio. Dessa força que nos leva a agir. E Jesus disse, tem bom ânimo. Quando eu era criança, eu gostava de ler gibis e de ver os gibis, mas eu gostava muito mais dos desenhos animados, porque os desenhos animados têm vida, têm movimento, eles falam, eles agem, eles reagem, eles não são seres estáticos. E o que difere um desenho animado de um desenho inanimado é exatamente a vida. Eles têm vida. Primeira coisa que Jesus disse, Silvinho, é: tem bom ânimo. Talvez essa seja a primeira frase de Jesus para mim e para você, que nos encontramos desanimados. Mas não é não? Desânimo. O que é desânimo? Não é a falta de ânimo? E o que é que faz com que a gente se desanime? O que é que rouba o ânimo de nossas vidas? Ou, pelo contrário, torna o nosso ânimo ruim? Porque pior do que estar desanimado é estar com um ânimo ruim. Porque Jesus disse, tem um bom ânimo. E ele podia ter um mau ânimo ou ânimo nenhum. E o que é que faz com que nós nos desanimemos, ou que o ânimo que deveria ser a força vital em nós se amargure? O que é que faz isso? Eu diria que 3 coisas são responsáveis por 90% das experiências de abatimento e desânimo. Primeiro, frustração. A gente tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue. Acredita uma vez, acredita 2 vezes, acredita 3 vezes. E a gente se desanima. Porque a gente se frustra. A gente percebe que todos aqueles esforços, toda aquela expectativa que a gente foi construindo, naufragou. Então a gente se abate, a gente se desanima. Ou o nosso ânimo se amargura em nós, por causa da frustração. E eu fico pensando como é que aquele homem não tinha se frustrado já na vida. Porque se ele estava procurando Jesus com aquela intensidade, Tiane, de furar um buraco no eirado, então é porque ele tinha tentado de outras tantas formas e nada. A frustração desanima a gente. Em segundo lugar, o desânimo pode ser provocado por perdas importantes, por perdas que são, às vezes, inesperadas, às vezes são traumáticas, às vezes são abduções. Você sabe como é que é essa coisa da abdução, né? Do ser que de repente desaparece, como se fosse tomado por um extraterrestre. Muitas vezes eu conversei com o seu Si sobre a dor da perda de Silvio, né? Sim, ainda que a gente efetivamente nem possa falar de perda, porque perder é não saber onde está, e quem sabe onde está não perdeu. É ou não é? Eu pergunto a você, você está aí com aquele chaveiro e tal? Aí diz, não, eu não estou com chaveiro. Por quê? Perdeu? Não, está na primeira gaveta da minha cômoda, mas não está comigo, está em casa. Então você não perdeu, você pode não ter ele aqui na sua mão, mas você não perdeu. E as pessoas que o Senhor chama para si, a gente não perde essas pessoas.
A gente não as tem, mas não as perdeu. Mas é difícil, é muito difícil lidar com essas experiências de abduções, né? de alguma coisa que a gente não estava preparado para o desencontro, para o desentranhamento. Isso abala o nosso ânimo. Em segundo lugar, em terceiro lugar, o ânimo da gente se abate por causa dos nossos próprios erros, por causa das nossas próprias mancadas. E eu fico impressionado que Jesus diz assim: tem bom ânimo. E a segunda frase que ele diz, vamos ler juntos, no versículo 2, tem bom ânimo, filho. E como é que termina o versículo 2? Estão perdoados os teus pecados. A impressão que eu tenho, por causa desta conexão que Jesus faz entre tem bom ânimo e estão perdoados os teus pecados, que no caso específico deste nosso protagonista da história, a sua alma se abatera por causa dos seus próprios erros, por causa dos seus próprios pecados. E não é fácil lidar com os nossos próprios erros. Não é fácil. Sobretudo porque muitas vezes nós somos extremamente severos conosco. E algumas pessoas são assim. Algumas pessoas, elas cometem erros, a consciência lhes acusa de que elas cometeram erros, mas ao invés de aquele erro se transformar em aprendizado e crescimento, aquele erro se transforma em remorso e amargura. A diferença entre uma coisa e outra é muito tênue, Solange. As duas coisas, o arrependimento e o remorso, nascem da consciência do erro cometido. Mas arrependimento implica em aprendizado e mudança de conduta, enquanto o remorso implica num caudal de sofrimento que efetivamente não produz nada de produtivo, de útil, senão tristeza e dor. Você lembra dos seus erros, lembra das suas inconsistências, das suas fraquezas, você sabe que não foi ninguém que te empurrou aquilo, foi você que decidiu fazer, e por causa disso, por causa da memória dolorosa do que aconteceu, você entra numa coisa que Fábio, falando sobre Asaf, o poeta dos Salmos, ele chamou de um caramurjo existencial. Vocês sabem o que é o caramurjo, né? Aquele ser que se encolhe e que vai se encolhendo, se escondendo dentro de si mesmo. E ele diz que essa força que me leva sempre para baixo, para um mais profundo. E ele falava dessa coisa da retroalimentação da tristeza. Quando o salmista diz: as minhas lágrimas são o meu constante alimento dia e noite. Vê que desgraça. As minhas lágrimas são o meu constante alimento dia e noite. Ou seja, do que é que eu vivo? Do que é que eu me sustento? De lágrima. E me sustento para quê? Para chorar mais. É a tristeza que me dá força para continuar vivendo, para ser ainda mais triste. Por isso é que Jesus vê que o homem é paralítico, mas a despeito de tudo que imaginassem ou que pensavam os seus colegas que o desceram, ou ele mesmo, Jesus ataca a sua principal e maior necessidade. Ele diz àquele homem: perdoados estão os teus pecados. E aqui se levanta um problema doutrinário e um problema teológico, que logo foi percebido pelos fariseus que estavam
presentes na casa de Jesus. Mas, Rubens, os fariseus não tocaram no problema todo. Os fariseus estavam preocupados demais com a questão da legitimidade. E a legitimidade era: quem é este homem que perdoa pecados? Ele não tem a legitimidade para perdoar pecados, porque só Deus tem poderes para perdoar pecados. Mas esse não é todo o problema da frase de Jesus do ponto de vista teológico. Do ponto de vista teológico, há outros problemas que os fariseus não perceberam no momento. E qual era esse problema? Primeiro, aquele homem se arrependeu de seus pecados? E como é que Jesus pode perdoar os pecados de quem não se arrependeu de tê-los cometido? Segundo, aquele homem acreditava ou tinha qualquer relação de fé com Jesus, porque até aquele momento Jesus havia visto a fé dos que o haviam trazido. O texto não nos diz nada sobre a fé dele em particular. Bem, Jesus não discute nada disso. Parece que Jesus é absolutamente categórico. Ele diz: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E aí os fariseus ficam grilados: quem é este homem que perdoa pecados? Um só pode perdoar pecados, que é Deus. E eu quero fazer um jump, um pulo nessa questão dos pecados para dizer o seguinte: Deus é soberano para perdoar pecados, quaisquer pecados, de quem quer que seja, como Ele quiser fazê-lo. E a pergunta é: qual a importância de termos os nossos pecados perdoados? Tati, no Evangelho, a compreensão mais importante que eu tive ao longo destes meus quase 30 anos de ministério. Esse ano a gente comemora 25 anos de formados, a minha turma do Seminário Presbiteriano. Mas nós entramos no seminário e a primeira igreja que eu dirigi, Hélio estava comigo lá, Eugênia, todo mundo de minha família estava lá, foi no ano de 1987, na Vila Cardeal e Silva. Meu primeiro ano de seminário, aquela congregação presbiteriana na Vila Cardeal e Silva. Foi a minha primeira comunidade. Eu tinha, então, 19 anos. Então, estou caminhando aí para os 30 anos de ministério pastoral. Mas a mais importante compreensão que eu alcancei do Evangelho, Tati, nesses quase 30 anos de ministério, foi esta: perdoar é abrir mão do direito legítimo de cobrar uma dívida que, de fato, o outro tem comigo. Perdoar é isso. Perdoar é um ato que eu assumo, que eu faço, em relação àquele que me ofendeu, independentemente dele. Perdoar é abrir mão do direito que eu adquiri por causa do mal que um outro me fez, de cobrar dele pelo mal feito. Perdoar é rasgar a nota promissória da dívida que existe e renunciar à condição de credor que o erro me proporcionou. Quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, Ele estava dizendo àquele homem paralítico: ninguém, nem Deus, te cobrará mais dívida alguma. Liberta-te do teu sentimento de culpa, liberta-te do peso atroz que esmaga a tua alma, porque perdoados estão os teus pecados. Você não precisa se punir, você não precisa se castigar,
Porque a pior coisa que pode acontecer, Lourdes, com uma pessoa é ela se converter no seu próprio carrasco. Porque quando o carrasco é o outro, eu fujo dele. O carrasco quer me pegar, mas não pega. Eu dou o pé, fujo. E quando o carrasco sou eu? Como é que eu faço? Quando eu tenho essa sensação de que eu preciso sofrer porque eu cometi erros, e eu saio pela vida procurando punir-me pelos erros que eu sei que cometi, Jesus olha para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados. Olha, cessa, estanca de uma vez por todas a força que te oprime, que te esmaga, que te dilacera. E quando é que eu e você vamos dizer isso a nós mesmos? Quando é que nós vamos aceitar que Jesus, na cruz do Calvário, tomou sobre si as nossas culpas, e Ele perdoou os nossos pecados, e o escrito de dívida que nos constrangia foi com Ele crucificado na cruz? Quando é que nós vamos dizer: Senhor, glorificado seja o Teu nome, porque os meus pecados foram perdoados? E o Teu olhar para mim é um olhar de amor, não de juízo e julgamento. Hoje eu pensei em escrever um texto, mas acabei assim muito interessado mais em orar do que em escrever. O título do artigo que eu pensei em escrever chamava-se 50 Tons de Cinza. Mas não é uma referência ao livro que se tornou um best-seller mundial, nem é uma referência ao filme que surfou no sucesso do livro e também arrecadou milhões e milhões de dólares no cinema. 50 Tons de Cinza. O artigo que eu queria escrever é uma denúncia de nossa sociedade contemporânea, porque nós somos uma sociedade em que nem existe mais preto nem branco, só 50 tons de cinza. O cinza nem é preto nem é branco. O cinza é alguma coisa mais ou menos, é alguma coisa que pode ser mais para o preto, mas se é cinza não é preto, e pode ser mais para o branco, mas se é cinza não é branco. São esses 50 tons diferentes de cinza que existem. Isso é um problema. Por quê, Martô? Porque você devia se sentir livre do pecado e perdoado, mas você fica ali não branco, como disse o salmista: ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, Ele te perdoará e te tornará mais alvo do que a branca neve. Não, você não se sente perdoado, você não se sente purificado de seus erros, você não se sente livre da culpa, apenas em 50 tons de cinza. É uma coisa mais ou menos, é uma coisa mal resolvida, de tal maneira que nem tanto nem tão pouco. Quando é que a gente vai acabar com isso? E vai levantar a cabeça e dizer que toda a comunhão com Deus nos está proposta e possível, porque Ele nos perdoou os pecados, porque nenhuma vinculação, nenhuma amarra, nenhuma ligação eu tenho com aquilo que eu fui ou fiz outrora, porque o perdão do Senhor é infinitamente mais poderoso que o meu pecado e que o juízo de quem quer que seja. Eu estou perdoado, pronto. Mas a gente fica, não, branco não, mas meu, assim, um cinza, assim, mais, é branco, é perdoado, branco como as vestes do Cordeiro, vistas sobre
o túmulo vazio. Sim, irmãos, perdoados. Mas eu quero chegar ao final da minha mensagem, atendendo àquilo que Jesus percebeu, que a resistência dos fariseus, ela faz sentido. Versículo 3. Mas alguns escribas, lá em Lucas são escribas e fariseus, diziam consigo: este blasfema. E blasfema por quê? Porque ele havia perdoado os pecados. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é o mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Essa pergunta de Jesus, ela é extremamente importante. E Hélio, ela coloca um divisor de águas entre o discurso religioso e o poder do Evangelho. Se Jesus tivesse dito àquele homem: perdoados estão os teus pecados, ou tivesse dito a ele apenas: tem bom ânimo, e aquele homem se apropriasse dessas palavras de Jesus com fé, isso teria sido bom para aquele homem. Mas isso poderia estar contido no falatório religioso que na igreja contemporânea é nauseante. Nauseante. A gente vê o tempo todo os discursos religiosos, e as pessoas falam de perdão, falam de pecados, as pessoas falam de ter bom ânimo, falam de fé, falam de acreditar no Senhor, mas tudo isso é parte do arsenal linguístico religioso. E Jesus pergunta àquele homem, àqueles homens, os escribas e os fariseus que estavam em sua casa: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? É óbvio que era uma pergunta retórica, porque a resposta é evidente. Qualquer um pode dizer: perdoados estão os teus pecados. Mas quem pode dizer: levanta-te e anda? E Jesus disse: para vocês saberem quem eu sou. Ele então disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E é isso que faz a diferença. A diferença entre o mero discurso e a vida transformadora que está no poder do Evangelho. Se a nossa vida com Cristo for um conjunto de palavras, de credos, de confissões, a gente escolheu a parte fácil. E é por isso que a maioria das igrejas pentecostais e a maioria das igrejas tradicionais e históricas, todas elas, de algum modo, vivem a parte fácil, que é a parte do discurso, com grito, sem grito. Mas qual é o mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? E Jesus continua: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, não para dizer levanta-te e anda, mas para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o versículo 7 diz: e levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Queria concluir, irmãos, dizendo que o que nos falta não é nem informação, nem compreensão das informações. O que nos falta é sair da parte fácil e para a parte difícil,
para que a parte difícil anuncie ao mundo a legitimidade que temos para dizer o que dizemos. Jesus, para ratificar a sua legitimidade em dizer: perdoados estão os teus pecados, disse àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Se nós desprezarmos os milagres de Deus em nossas vidas, nós estamos encerrados na parte fácil do Evangelho, na parte discursiva do Evangelho. E nesse sentido, João, o Evangelho e qualquer filosofia são a mesma coisa. Porque todas as filosofias humanas são compostas de ideias e palavras. Só o Evangelho é poder para levantar o paralítico e colocá-lo para andar. E aí a gente precisa decidir na vida da gente se queremos ser uma filosofia ou se queremos ser o Evangelho de Deus. Se quisermos ser Evangelho, precisamos buscar a cura, crer na cura e anunciá-la para a honra e glória do nome de Jesus. Caso contrário, qual é o mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: aí vem logo Naim: eu não posso dizer levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe por que eu não posso dizer? Porque eu sou o pecador. Pronto, voltei lá, voltei ao início do processo. O que foi que Jesus disse primeiro? Perdoados estão os teus pecados. Se perdoados estão os teus pecados, você não pode atribuir aos pecados a sua incapacidade de dizer levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que você não pode dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Por causa dos teus pecados? Não. Você não pode dizer levanta-te, toma o teu leito e anda por causa da tua pequena fé no poder salvador e regenerador que Jesus tem hoje. O poder que foi o começo da nossa história, que animou os homens a furar o telhado e descer o paralítico. É essa fé que foi o início da história e que é o final da história. Para que nós também nos levantemos para abençoar, Margarete, as pessoas que estão caminhando com a gente. Não é para apresentá-la ao pastor da igreja, não. É para você ser instrumento de bênção na vida dela. E você não pode olhar para si mesmo e dizer: mas eu não posso porque eu sou pecadora. Todos nós somos, mas o Senhor quer perdoar os nossos pecados, para que, sem 50 tons de cinza, mas brancos e purificados pelo Senhor, vestidos de alvas vestes, caminhemos neste mundo sendo luz e sendo bênção na vida das pessoas. Significa que o Senhor vai curar qualquer pessoa por quem eu orar? Não, não significa isso. Significa que o Senhor tem poder para curar qualquer pessoa por quem você orar. Você acredita nisso ou não acredita nisso? E se Ele curar, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele não curar, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Tem bom ânimo. Se o teu ânimo virou desânimo, o Senhor Jesus nos diz: tem bom ânimo. Se o teu ânimo virou amargura, o Senhor Jesus nos diz: tem bom ânimo. Seja qual for a razão pela qual teu ânimo se desfez, seja porque você se frustrou, o meu convite é: acredite em Jesus. Seja porque houve uma perda terrível na sua vida, deixa que o Senhor preencha a lacuna que se estabeleceu na tua vida. Mas se o que te desanimou
Foi o teu relacionamento com os teus próprios erros que se converteu em remorso, culpa, peso, dor, descrença em si mesmo? Se foi isso, então ouça o que Jesus lhe diz, me diz, nos diz na noite de hoje: perdoados estão os teus pecados. E Ele é poderoso para isso. Perdoados estão os teus pecados. Ele é aquele que é legítimo para dizer-nos isto. E Ele fez registrar isso em sua palavra, para que soubéssemos que é da vontade dEle que os nossos pecados sejam perdoados. E agora chegou o momento do Evangelho parar de ser discurso, parar de ser filosofia, parar de ser ideologia, para ser poder de Deus no mundo, a gerar perplexidades que glorifiquem o nome do Senhor, que não exaltem esses instrumentos, mas que glorifiquem o nome do nosso Deus. Quero convidar aquelas pessoas que se sentem enfermas, ao som de uma canção, para virem até aqui. E a gente vai orar pela cura no nome do Senhor Jesus. Se você se sente enferma, saia do seu lugar, crendo que o Senhor é poderoso. E pode vir aqui mesmo, não precisa vir pelo teto não. Aqui a gente nem precisa vir pelo teto. Dá para vir por aqui. Chega aqui pertinho.